Olá, sejam bem-vindos ao canal Graduando Informações. Meu nome é Felipe MB e tenho uma convidada ilustre que voltou novamente no meu canal, a minha amiga Gisela, que veio falar sobre o tema de abordagem da educação na visão de dois autores ilustres da educação, temos na área da pedagogia, que é a Maria Montessori e o Loris Malaguzzi. Gi, primeiramente, para começar, fale um pouco sobre essas abordagens, que esses autores defendem e conta para nós um pouco desse processo da educação. Como é que é a abordagem deles? O que você aprendeu no curso sobre isso? Bom, primeiro, quando a gente estava conversando sobre o que eu poderia falar, a gente falou um pouco sobre história da educação. E, na minha opinião, o conceito de educação nasceu junto com o conceito de sociedade. Porque desde que a gente tem as primeiras sociedades, lá na Grécia Antiga, no Egito Antigo, de que as primeiras civilizações foram formadas, essas civilizações tentavam arranjar algum jeito de registrar o conhecimento que elas tinham e transmitir esse conhecimento para as gerações futuras e para as outras civilizações que foram se formando. Então, eu acho que a partir daí a gente já pode dizer que existia uma ideia de educação. E por muito tempo, né, essa coisa de aprender a ler, aprender a escrever, era uma coisa que era muito voltada para uma classe social específica, para um grupo de Uhum. pessoas específico. E ao longo do tempo também, a gente teve várias pessoas que a gente estuda hoje no curso de pedagogia e em outros cursos de humanas que inovaram essas teorias na época que eles viviam. Era uma coisa completamente nova para determinada época. Então, desde Platão até Vygotsky, Piaget, Marx e Paulo Freire, Uhum. enfim. E essas pessoas contribuíram muito para a ideia de educação que a gente tem hoje de educação tradicional. Mas também, principalmente a partir do século XIX e XX, começaram a serem desenvolvidas novas abordagens pedagógicas que fugiam desse tradicionalismo que a gente vê na maior parte das escolas, né? Uhum. E eu vim aqui falar um pouco de dois autores que eu estudei na faculdade, que eu me interesso muito por isso, que é a Maria Montessori, que era uma médica, pedagoga, ela tinha várias Formação formações. múltipla, né? Ela tinha um conhecimento muito vasto. Eu até pesquisei um pouco sobre ela, a gente estava falando antes de começar, e ela interessante, né, que ela sabia psicologia, antropologia, jardinagem, vários conceitos bem amplos, mas que estão relacionados, né, à área da educação. Uhum. E a Montessori, ela nasceu mais ou menos no final do século XIX e Uhum. eu acho que ela faleceu na metade do século XX, mais ou menos, ou um pouco depois. E as escolas montessorianas, como são mundialmente conhecidas, elas têm um enfoque muito grande no conhecimento que passa pela mão do aluno. O que isso quer dizer? Diferentemente da educação tradicional que a gente vê e que a gente, né, conhece, que é uma coisa de alguém estar ensinando alguma coisa para você e é uma coisa mais passiva, Uhum. a Maria Montessori ela defende uma ideia de educação em que o aluno é o protagonista do próprio aprendizado e que a parte sensorial do aluno, dele aprender fazendo e dele aprender pondo a mão na massa mesmo, é a maneira mais correta de uma criança aprender. E tem um enfoque muito maior numa criança, e tanto que as escolas montessorianas são mais escolas de educação infantil e fundamental 1, assim, mais ou menos até a fase de alfabetização. E como eu falei, do aluno ser o protagonista do próprio aprendizado. E essa aprendizagem ser muito mais rica e explorar muito mais as habilidades e os conhecimentos daquele aluno. E que o Uhum. professor ele não é alguém que vai estar lá como uma autoridade, mas ele vai estar lá como alguém que media esse processo e como alguém que supervisiona esse processo da criança. Sim, como um mediador, né? Uhum, Ajudar a criança a entender quem ela é, a tentar moldar, né, quem seria ela, não aquela visão clássica que a gente está até conversando antes, que o mundo era a ideia do mundo dado, a ideia do uhum, que o mundo funciona daquela maneira, você tem que seguir aquela regra,
que se você não seguir, você pode ser penalizado. Essa mais ou menos essa ideia, sabe? Pelo que eu entendi, que a criança não tinha uma liberdade ainda criativa, né? E que ao longo do Uhum, tempo, né, que você falou, mais ou menos em 1800, né, até o século XIX, foi moldando a ideia que a educação deveria mudar um pouco e ter um foco cada vez maior na criança, depois subindo a escala para outras idades, mas primeiro foco, uhum, falando primeiro em pedagogia, mudar, porque a criança ainda não era o centro uhum. das atenções em termos de educação. É isso, Gi? É exatamente isso. É, porque o que ela queria é que a criança tivesse um protagonismo maior e que essas atividades sensoriais fossem o foco da aprendizagem daquela criança. Então, é, e uma coisa muito legal também é que nas escolas montessorianas tem materiais e o design do espaço como um todo é tipicamente montessoriano e voltado Uhum. para a produção daquela criança. Então, os móveis são na altura da criança, tem objetos que são conhecidos das escolas montessorianas, tipo o material dourado ou as Uhum. letras móveis, que é para a criança aprender sozinha e para o professor apenas estar lá como um mediador. E o outro autor que eu queria mencionar é o Loris Malaguzzi, que ele também é italiano, e que ele foi o criador da abordagem que é conhecida como Reggio Emilia. Que Reggio Emilia hoje em dia é uma cidade lá no norte da Itália e que tem uma ideia bem parecida de protagonismo da criança e de estimulação Uhum. sensorial e que as escolas regianas elas são muito conhecidas por parecerem ateliês de arte, que o professor era um atelierista, né? E que tem muitas atividades artísticas e muito essa coisa da mão na massa também e da criança ser protagonista e da criança desse aprendizado ser diferenciado, Uhum. de não ser uma coisa passiva, de ser uma coisa ativa também. Sim, é que nem tava falando no outro vídeo, né, que vai estar aqui no card, sobre a história Uhum, da arte, que a arte é técnica. Então uhum, você vai mudando, né, ao longo da história a arte foi mudando, óbvio, claramente, mas a ideia é que a arte tem esse processo amplo de conhecimento que você uhum, pode descobrir. Então vários artistas, né, foram surgindo com novas abordagens ao longo do tempo. Então é mais ou menos isso. A arte como uma plataforma de conhecimento, né? Você vai uhum. explorar quem é você, usar cor, usar materiais. É como se o aluno fosse, que nem você falou, o protagonista. Ele vai explorar Uhum. isso. E o Loris Malaguzzi, ele também tem um poema que eu li na faculdade que eu posso deixar o link aqui Uhum. embaixo, que é As 100 Linguagens da Criança. E isso é um dos pilares da educação da abordagem Red Emília, que é explorar essas 100 linguagens, essas habilidades e explorar tudo que a criança é capaz de produzir e tudo que a criança é, assim, todo de estimular esse desenvolvimento e essa criatividade. Sim, sim. E uma coisa que é importante ressaltar é que nas escolas redianas, como eu falei, o professor ele é basicamente um atelierista, porque as escolas têm um enfoque muito grande nesse processo artístico da criança. Então, as crianças trabalham muito em grupo e as crianças trabalham muito com projetos e esses projetos se baseiam muito nos interesses e nas habilidades da criança. E reforçando também o que eu falei antes, que nas escolas montessorianas o espaço é criado para elas. Os objetos, os móveis são na altura da criança, os objetos são muito para estimular Parte a parte motora. sensorial da criança. Uhum. E existem materiais que a gente já usou na escola, tipo o material dourado, que provavelmente você já usou Sim. para aprender matemática, que a gente não imagina que aquilo vem de algum lugar e que aquilo tem uma teoria muito legal por trás e que aquilo tem uma proposta, né? Aquilo tem uma intencionalidade, como a gente fala muito Uhum. na pedagogia. Sim. E tem as letras móveis também, que ajudam muito a criança a aprender a escrever o nome dela, e enfim, tem muitas coisas legais. Sim, tem várias abordagens, né, que nem você mencionou,
que a gente usa quando é criança, a gente até lembra, nossa, letrinhas, os negócios dourado, a Uhum, massinha, alguns processos, e nós pensamos, o professor foi, ele usou a criatividade dele e aplicou uhum. esse método, mas não. Agora que a gente está descobrindo que não, tem autores que estudaram sobre isso e que aplicam esses mecanismos de ensino para a gente aprender sobre Uhum. o tema, né? Sim, e eu quis citar a Maria Montessori e o Malaguzzi, porque são abordagens que são aplicadas realmente em escolas. Existem escolas montessorianas, existem escolas redianas, mas também existem escolas que aplicam essas ideias, mas não são necessariamente é, famosas por isso. Porque existem órgãos em todo mundo que regulam essas escolas. Tipo, tem escolas montessorianas no Brasil, mas eu não tenho certeza se existem escolas redianas aqui. Mas existem Uhum. muitas escolas redianas lá na Itália, que é da onde veio. Existem escolas montessorianas aqui nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E tem muitos outros autores que eu estudo que têm outras ideias, mas que não tem uma escola sobre eles, assim, não tem uma escola que é baseada neles. São coisas que a gente aplica na sala de aula com uma certa intencionalidade e que tem uma coisa por trás, assim, né? Uma proposta por trás. Que não é do professor que está te dando isso, é de outra pessoa. Uhum. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar, Gi? Eu acho que não, eu acho que era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Tá bom. Compartilhar conhecimento nunca é demais. Tá bom, obrigado pela participação. Foi bem legal falar sobre esse processo da pedagogia que a gente nem imagina que existe, né? Mas mesmo assim, muito obrigado, Gi. Então, tchau. Tchau.